eu comecei... minha primeira coisa que eu fiz como estrategista foi ajudar minha esposa a ganhar autoridade na internet. E eu fiz 3 coisas, e hoje eu ensino basicamente essas 3 coisas. Várias coisas ajudam a adquirir mais autoridade ou a afirmar a autoridade, mas tem 3 coisas. E a primeira vez que eu pensei sobre isso, sobre autoridade, eu olhei para como que um rei vira rei e como que ele se mantém rei. Eu olhei para isso. E se você for ver, a gente pensa às vezes assim, né? Um rei é rei e ele vai ser rei para sempre. Não, vários reis caíram. Sim. Né? Mesmo com autoridade, vários reis caíram. E um rei ele precisa de 3 coisas para ele continuar sendo rei ou para ele se tornar rei. Primeiro, ele precisa de autoridade adquirida, ou seja, ele precisa fazer uma coisa que ninguém fez. Às vezes, matar alguém, vencer uma guerra. Anotem aí, mate alguém. É uma Primeira boa dica, autoridade. mate alguém. Só que se ele quiser ser rei, né? Mate o seu concorrente. Se ele quiser ser rei. Uma autoridade O Malu já tá adquirida. assim, ó. Concordando. Basicamente, Vou dizer nada, nem vou você influenciar. adquirir um resultado, né? Um resultado que foi esforço 100% seu ali. A segunda coisa seria uma autoridade composta, vamos dizer assim, quando alguém com autoridade dá autoridade para você. Emprestada, né? É emprestada. Exato. Então, por exemplo, eu tenho hoje 150 mil seguidores, mais ou menos ali, né? Mas eu posso adquirir o dobro disso se o Thiago Nigro chegar e falar assim, esse aqui é o cara, eu tô passando a... Gente, vocês confiam em mim? Confio. Então, agora confio nesse cara sobre esse assunto. Então, ele compartilhou a autoridade dele para mim. E a terceira seria a autoridade exponencial, vamos dizer assim, que é quando a sociedade dá autoridade para você. Porque eles olham para você, já adquiriram o resultado com você, e eles falam, não, realmente, eu assino embaixo. Né? Então, quando você tem uma live bombada, quando você tem depoimentos positivos, quando você tem um NPS, quando você tem várias coisas. Então, foi exatamente isso que eu fiz com a Keila. Ela tinha 1.300 seguidores quando a gente começou. Né? Com 1.600 seguidores, a gente fez o nosso primeiro lançamento e faturou 60 mil reais. Depois disso, o segundo lançamento foi 650, depois 1.6 e só foi aumentando. E o que a gente fez foi basicamente isso. Primeiro, adquirir autoridade própria, ou seja, a gente abriu uma agência e começou a dar resultado. O resultado naquilo que ela queria ensinar. Então a gente falou, olha, não vamos ensinar social media, não vamos ensinar a pessoa a ser um gestor de redes sociais, um social media, se a gente não faz isso. Então a gente foi lá, adquiriu autoridade, começou a dar grandes resultados e atender as maiores pessoas do mercado. Grandes, não os maiores, mas tipo, pessoas grandes do mercado. Depois, essas pessoas até que a gente atendia começavam a falar, realmente ela é muito boa. A gente começou a ganhar autoridade de quem já tinha autoridade. E por último, a gente começou a ganhar autoridade dos nossos alunos, que em 7 dias estava faturando, em 30 dias tinha 10 clientes, em 3 meses estava ganhando 20 mil por mês. A gente vai ter um evento agora, final de semana, onde eu vou entregar placas de reconhecimento para os nossos alunos. A gente vai ter 100 alunos que vão ser reconhecidos. 100 alunos que vão ser reconhecidos. Dos 100, tem 10 que está faturando 50 mil reais por mês como social media. Então, não tem como. Aquilo ali é autoridade social. Não tem como dizer que não funciona. Essa exponencial que você O disse. exponencial, exatamente. Aí não tem aquele negócio assim, ó. A partir É do o momento que povo falando do rei. a partir São do as momento. pessoas sem E força acontece a nome, mesma né? coisa. Não Se o acontece- povo parar de falar, eu vou da mesma forma que você ganha autoridade, você perde. Se o povo parar de falar, se os grandes parar de falar, seria o quê? O que mantém um rei, né? É aqueles conselheiros dele. Né? Seria a alta sociedade ali. Você deve saber mais as nomenclaturas aí, Bruno. É o que mantém. O povo pode querer, mas se aqueles caras não quiserem, também a pessoa não vai continuar como rei, né? E ele parar de dar resultado. Tem uma frase que você me lembrou, sei que a Duda quer falar, né? Pode. Mas tem uma frase que você me lembrou que o Catão Velho falava em Roma, né? Ele dizia que preferiam que perguntasse a ele o porquê de não haver uma estátua dele do que o porquê de haver. Alguém bateu o olho e falou, por que esse cara é uma estátua? Mas ele queria, que as pessoas perguntassem, por que não tem uma estátua sua? De tanto que as pessoas viam aquele cara como autoridade. E você estava falando sobre, aqui de maneira, a gente até brincou com isso, de matar alguém, mas na mitologia você tem vários heróis que atingiram o status de heróis e alguns viraram reis assim. Você tem o Teseu, por exemplo, que é o herói que matou o Minotauro. Ele foi lá e matou o bicho, que era um terror na Autoridade época, né? adquirida. Então ele adquiriu autoridade. Davi matou Golias. Quem Só vai que- enfrentar esse cara que matou? Exatamente. Aí ele voltou para Atenas, ele virou o rei. Ele era filho do rei também. Ele era protegido dos deuses, Sim. dos gregos, né? Então ele tinha autoridade também, essa dada, né? Se Atena fala, esse cara é um herói, então ele é um herói. Exatamente. E o povo depois via ele como autoridade. E quando que ele deixou de ser autoridade? No final da vida, começou a fazer um monte de besteira. E aí acabou morrendo até... Não foi esquecido, mas meio Sim. que no ostracismo, porque ele fez muita besteira. Ele perdeu a autoridade no final das Um contas. dos maiores reis do povo da Bíblia, né? Davi, um dos maiores reis da Bíblia, ele era entregador do iFood.
Ele foi lá entregar marmita pros irmãos dele, na guerra. Aí ele viu assim, o que esse cara tá falando aqui? Tem um cara aqui afrontando o povo de Deus. O que esse cara tá falando? Ele foi lá entregar a marmitinha na mão assim, o que esse cara tá falando? É verdade que esse cara tá falando? Vocês estão ficando quietos aí? O povo tudo amedrontado, né? Daí o irmão dele falou assim, vai pra casa, Davi, o que você tá fazendo aqui? Ele era baixinho, não servia pra guerra. Vai pra casa cuidar daquelas ovelhinhas lá que você cuida. Ele falou, não, amigo, eu vou arregaçar esse cara. Então ele foi lá, matou Golias, adquiriu a autoridade, depois as pessoas começaram a dar autoridade pra ele, depois o povo deu autoridade pra ele. Aí virou rei. Aí virou rei. Como é que você virou rainha, Duda? Foi através do medo. Você matou quem? Quem você Duda? matou? Não, na verdade eu queria fazer tudo que vocês falaram aqui, né? Todos os pontos sobre autoridade são muito importantes, mas eu imagino que algumas pessoas, não estou acompanhando o chat aqui, mas algumas pessoas estão se perguntando o seguinte: eu não tenho resultados ainda. Como eu passo a ser uma autoridade se eu não tenho resultado? Eu realmente estou começando, eu não tenho nenhum cliente ainda, por exemplo, sei lá, eu estou começando de fato do zero. O que eu faço? E pra mim, qual que é o grande ponto da autoridade? Você até comentou, né? Tem pessoas que são autoridades no offline, elas têm muita bagagem, mas elas não conseguem transmitir isso pro online. E a gente começa a observar isso, né? E o que é você ser autoridade, no final das contas? Pra mim, ser autoridade é sinônimo de ser referência. É basicamente uma palavra surgir numa mesa de conversa e o seu nome ser o primeiro a aparecer. Então, por exemplo, quando eu penso em marketing, eu penso na Duda. Quando eu penso em finanças, eu penso no Bruno. Tem que ser uma coisa meio que automática. Então, você de fato ser autoridade para uma pessoa é o seu nome ser sinônimo de um tema, ser sinônimo de um assunto, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre posicionamento. Então, você ter posicionamento, além de você parecer ser, é muito importante dentro do Instagram, dentro do digital, né, num todo. E você se posicionar enquanto autoridade é muito importante. Então, isso foi uma coisa que eu senti na pele. Porque quando eu comecei dentro do Instagram, eu era estagiária, eu estava me formando em Direito e eu era estagiária. Então, eu mesma, no início, quando eu comecei a mostrar um pouco da minha rotina, eu não me via como autoridade, porque eu me colocava naquela posição de aprendiz, de coitada, ganhava R$800 por mês e tal, me colocava nessa posição. Então, se eu não me via como autoridade, como eu iria me posicionar como autoridade? Eu não fazia isso. Então, no início, coisas bobas mesmo, mas, por exemplo, eu não conseguia usar salto alto porque eu achava que estagiária tinha que usar sapatilha. Tudo que eu ia falar, todas as vezes que eu ia dar minha opinião sobre algum tema, na época sobre direito, eu falava assim, desculpa se eu estiver falando alguma coisa de errado, desculpa se alguém pensar diferente de mim, mas eu penso isso. Era quase um desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa, mas... No fundo, você não tinha ativado a Ariana ainda. Ainda tava um pouco... Aí você ativou a Ariana e bateu na mesa. Então, e aí, o que acontece? Nessa época, eu usava... Até as cores que eu usava na minha marca eram cores rosinha bebê, aquelas cores muito clarinhas. A minha imagem era uma imagem de menina frágil, digamos assim. E daí eu lembro que nessa época eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram que mudou o meu jogo. Eu indico que todo mundo faça isso. Que foi, eu coloquei uma pergunta na caixinha e coloquei assim: quais são as 3 palavras que vêm na sua cabeça quando você pensa na Duda? E aí eu lembro que na época muita gente respondeu assim: Duda, você é muito esforçada, você é muito fofa, você é muito meiga, você é querida, você é, né, você tem um ótimo potencial. E aí eu falei assim, nessa época a minha ficha caiu. Eu falei, cara, ninguém compra de quem tem potencial. Não, potencial ninguém é horrível. compra de quem é esforçada. Não, porque potencial é aquilo que pode ser, mas não é ainda. Exato, é tipo assim, ela vai ser ótima, mas ela não é ótima ainda. O meu medo durante boa parte da minha vida era isso, era ser pra sempre uma pessoa de potencial, mas sem resultado. Exato. Porque eu só ouvia, nossa, você tem muito potencial. Isso eu com 20 anos, com 21, com 22, com 25, terrível. ainda tinha potencial. Eu falei, caramba. Você precisa acreditar em você em primeiro demorei mais, lugar, amor, eu né? demorei. Isso Você que eu tem ia que se falar. portar como autoridade. Mas, se você não se porta como autoridade... Acredito, Duda, que era meio que como você se enxergava também, ou não? Total. Eu ia não, sentar com e chorar. certeza. Como é que você pensou? Não, vou mudar isso. Mas era o que eu transmitia. Eu transmitia isso para a audiência. Com E daí, certeza. quando eu ouvi essas respostas das pessoas, foi quando eu caí a minha ficha. Eu falei assim, gente, as pessoas não compram de quem tem potencial. Elas não acreditam, elas não vão... Na época eu era advogada, né? Elas não vão contratar uma advogada que tem potencial. Elas não querem isso. Elas querem alguém que vai resolver o problema delas. O Harvey Specter. Exato. E daí, a partir desse momento, o meu posicionamento mudou muito. A forma como eu percebi que eu precisava me portar, isso refletiu muito nos meus mais resultados. uma lei do marketing que você inventou, Beladinho. Aí, Parabéns. ó. Posicionamento? Posicionamento. Posicionamento é muito